Dons de revelação. Uma palavra de sabedoria. Derek Prince. Iniciando agora um estudo mais profundo dos dons individuais do Espírito, com os dons de revelação, começando com a palavra de sabedoria. Subtítulo: Comparando sabedoria com conhecimento. Vale a pena compararmos as semelhanças e diferenças entre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Primeiro, a sabedoria e o conhecimento não podem ser separadas em duas categorias completamente distintas, porque elas estão intimamente relacionadas. De fato, ao examinarmos os novos dons do Espírito, não estamos a tentar delinear fronteiras entre eles. Eles são como as cores do arco-íris: violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. É fácil distinguirmos as diferentes cores no arco-íris, mas não há um único ponto onde possamos dizer, por exemplo, que termina o violeta e começa o azul-violeta, ou onde se acaba e começa o azul. Elas fundem-se uma nas outras. O mesmo é verdade para os dons espirituais e outros assuntos espirituais que estamos a discutir. É perfeitamente legítimo falarmos separadamente acerca da sabedoria e conhecimento, mas também existem pontos de encontro. Nem sempre é possível dizermos onde a sabedoria termina e o conhecimento começa. Por vezes poderemos pensar: o que é a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento? Muito frequentemente, onde uma existe, a outra também está presente. Contudo, geralmente, a diferença entre sabedoria e conhecimento é esta: o conhecimento fornece-nos fatos e a sabedoria mostra-nos o que fazer com esses fatos. Se tiver toda a sabedoria do mundo, mas não tiver fatos, então não poderá fazer uma aplicação direta. Por outro lado, mesmo que saiba todos os fatos, a menos que tenha sabedoria, o mais provável é que faça coisas erradas com eles. Esta verdade está resumida numa declaração do rei Salomão: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Provérbios 15, verso 2. Uma pessoa sábia usa bem o conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não o usam corretamente. Consigo pensar em uma ou duas pessoas que sabem muitas coisas, mas parece que as dizem sempre nos momentos errados. Normalmente, elas estão a tentar impressionar os outros com o quanto sabem, mas o seu timing e a forma de apresentação são desapropriados. Elas têm conhecimento, mas não têm a sabedoria para aplicá-lo. Subtítulo: A sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Também devemos reconhecer que uma palavra de sabedoria espiritual não é igual à sabedoria do mundo. Quando eu era um filósofo profissional, pensava que estava a proceder em sabedoria. No entanto, essa sabedoria era extensivamente confusa. Quanto mais confundia as pessoas, mais inteligente elas pensavam que eu era. E provavelmente mais inteligente eu também me achava. Se quiser confusão, vá para a filosofia, porque é lá que o encontrará. No entanto, quando recebi o Senhor Jesus e dediquei a minha vida a ensinar e a pregar a palavra de Deus, descobri que a sabedoria de Deus é muito diferente daquilo a que estava acostumado. A sua sabedoria é muito prática e objetiva, não é remota. É muito terra a terra e está disposta em termos simples. Na verdade, é muito fascinante estudar os ensinamentos de Jesus no que a isto diz respeito. Na Bíblia, King James, em todos os ensinos registrados de Jesus, somente uma vez encontramos uma palavra com mais de 4 sílabas. Essa palavra é regeneração. Grande parte do seu ensino é em palavras de 1, 2 ou 3 sílabas, em que ele fala de lâmpadas, óleo, luz, ovelhas, peixe, vida, morte, amor, ódio. É notável, e quase todos os historiadores concordaram, que jamais alguém falou como este homem Jesus. A sua sabedoria era completamente diferente.
A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que alguma vez existiu e ele resumiu a natureza da sabedoria em Eclesiastes 10, verso 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a habilidade, sabedoria, trará sucesso. É excelente para dirigir. Almeida Corrigida. A sabedoria ou habilidade é excelente para dirigir e trará sucesso. A sabedoria é, pois, diretiva, enquanto o conhecimento é informativa. Este versículo faz-me lembrar sempre quando, em criança, vivia com os meus pais no sudoeste da Índia e tentei cortar uma árvore. De vez em quando, brotava em mim um entusiasmo repentino e perguntava ao meu pai se havia alguma coisa que pudesse fazer para limpar o jardim. Um dia ele me disse: há uma árvore ali embaixo na margem do pequeno ribeiro que tem de ser cortada. Então fui, peguei no machado e comecei a arremessá-lo contra a árvore. Após ter gasto 30 minutos de energia, a árvore permanecia em pé, imponente. Tudo o que eu consegui foi ficar muito transpirado e com bolhas de água em ambas mãos. Foi então que o jardineiro apareceu e olhou para mim com uma espécie de sorriso de comiseração. Pegou o machado e afiou-o. Então ele deu uma olhada na árvore, mirou o ponto de corte, deu umas 4 machadadas e a árvore veio abaixo. Tenho me lembrado sempre dessa experiência porque cometi 2 erros. Primeiro, tinha usado o machado que não estava afiado. Segundo, não tinha acertado na árvore no sítio certo. O jardineiro, por sua vez, usou o conhecimento e a sabedoria que havia adquirido para cortar a árvore. Quando me tornei pregador, percebi-me que não raras vezes era culpado da mesma coisa no meu ministério. Por vezes, os pregadores usam machados não afiados. Outras vezes, mesmo quando têm um machado afiado, não atingem a árvore no local certo. Recordo-me de uma ocasião em que preguei numa igreja na Assembleia de Deus nos Estados Unidos e tive uma semana de reuniões bem-sucedidas. Fui convidado para pregar numa igreja pentecostal no Canadá e envergonho-me ao admitir que pensei que a mesma série de mensagens serviriam. Basicamente, repeti toda a série, com algumas mudanças. Não houve quaisquer resultados. Nada. No último dia descobri que alguns anos antes houvera uma tremenda fenda naquela igreja. Tinha havido uma disputa sobre um determinado assunto e as pessoas que se sentavam no lado direito da igreja nunca mais falaram com as que estavam sentadas no lado esquerdo. Quer estivesse na igreja, quer não. Não falavam uma com as outras mesmo que se cruzasse na rua. O profeta Elias podia ter descido do céu e pregado naquela igreja, mas nada aconteceria até que se tivesse reconciliado uns com os outros. Se tivesse esperado por Deus e tivesse sido guiado pela sabedoria do Espírito Santo, tenho a certeza de que ele me teria dado a mensagem correta. Mas tudo o que fiz foi ficar ali e arremessar durante uma semana com um machado por afiar, nunca cortando a árvore, mas ficando com muitas bolhas nas mãos. Aprendi da forma mais dura. Devemos-nos lembrar de afiar o machado e deixar Deus mostrar-nos para onde devemos direcionar os golpes. Muitas vezes, quando sou guiado pelo Espírito Santo, digo uma coisa e depois penso: por que disse aquilo? Mas seguramente a árvore foi cortada. Algumas pessoas têm vindo ter comigo depois, quase que indignadas ou perturbadas, perguntando: lembra-se de ter dito isso? Respondo: não, nem me lembro de ter dito isso, nem intencioná-lo dizer. Eles replicam: bom, foi isso que me tocou. O Espírito Santo havia me dado como uma palavra de sabedoria. Subtítulo: A palavra de sabedoria versus sabedoria do dia a dia. Junto com isso, também devemos perceber que a palavra de sabedoria não é igual à sabedoria diária que Deus nos providencia. Há uma promessa muito valiosa em Tiago 1, verso 5.
Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não censura a ser-lhe-á dada. Se tem falta de sabedoria na sua vida diária para desempenhar tarefas e assumir responsabilidades legítimas, pode pedir e assegurar-se de que vai receber. A Bíblia não diz nada de bom acerca da tolice. Deus não quer que sejamos tolos e também não quer que sejamos enganados. Se tiver dificuldade no seu trabalho ou se estiver a passar por uma situação na sua vida em que a sua própria sabedoria não é suficiente, tem autorização para dirigir-se a Deus e pedir-lhe uma sabedoria prática do dia a dia. Ajudá-lo a desempenhar o seu trabalho ou a lidar com uma situação de uma forma melhor do que sem ela. Essa sabedoria normalmente não vem sobre a forma de uma palavra de sabedoria. Ela vem como uma gradual iluminação da sua mente, através do qual compreende o que deve fazer. Subtítulo: A palavra de sabedoria definida. Então, o que é o dom da palavra de sabedoria? É uma pequena parte da sabedoria total de Deus, concedida direta e sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. A pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, verso 8. Deus tem toda a sabedoria, mas felizmente para si e para mim, Ele não dá-nos toda de uma vez, porque ela nos submergeria completamente. Este dom é dado por meios sobrenaturais, porque os resultados não estariam disponíveis por meios naturais. É concedida pelo Espírito Santo numa maneira que de outra forma nos seria impossível obter. Subtítulo: Manifestações da palavra de sabedoria nas Escrituras. Vamos rever alguns exemplos específicos do Novo Testamento onde este dom de sabedoria operou, começando com o ministério de Jesus e indo até os exemplos da igreja primitiva. Vamos ver como o dom foi usado e que tipos de resultados produziu. Em Jesus encontramos os 5 dons ministeriais perfeitamente demonstrados. Ele foi o apóstolo perfeito, profeta, evangelista, pastor e professor. Ao operar nesses ministérios, os vários dons sobrenaturais do Espírito Santo foram também demonstrados na sua perfeição através dele. Subtítulo: Palavras de sabedoria acerca de peixes e homens. O primeiro exemplo vem de Lucas. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e todos os que com ele estavam por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5, verso 4 ao 10. Este incidente é obviamente sobrenatural. Primeiro, Jesus, que fora ensinado para ser carpinteiro, foi capaz de dizer a um pescador experiente onde baixar suas redes para apanhar peixe. Pedro vivia da pesca, o que só por si é prova de que ele era bom naquilo que fazia. Ele tinha pescado toda a noite num determinado local no lago de Genezaré, mas sem apanhar nada. Jesus tinha vindo de manhã cedo e pregado às multidões à beira da praia. No fim de sua mensagem, ele disse: Simão, faz-te ao mar e lança as tuas redes. Pedro respondeu: Senhor, esta não é a melhor hora para a pesca. Além disso, nós já pescamos aqui e não havia peixe. Mas reparem no que ele disse a seguir: Mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Jesus deu-lhe uma palavra de sabedoria divina e diretiva em relação ao local onde pescar. Quando ele seguiu essa palavra, apanhou tanto peixe que as redes romperam-se, mesmo com a ajuda dos seus companheiros. Tiago e João, que também tinham um barco, não conseguiram pôr o peixe todo nas embarcações, que quase se afundaram com o peso. Essa experiência causou em Pedro uma profunda convicção espiritual. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, sou homem pecador. Lucas 5, verso 8. A convicção é um dos resultados do exercício de uma palavra de sabedoria verdadeira e sobrenatural. Tenho visto os dons da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento ocasionarem convicção semelhante. A súbita compreensão de que Deus sabe tudo, de que nada lhe é oculto, pode quebrar de uma forma extraordinária o coração teimoso e orgulhoso de um pecador. Esta palavra de sabedoria não só teve uma aplicação natural, o apanhar peixe, mas também teve uma aplicação espiritual. Imediatamente após a declaração de Pedro, Jesus disse-lhe: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Verso 10. Se eles, como pescadores, precisavam que Jesus lhe desse sabedoria diretiva para apanharem peixe, muito mais precisaria dessa sabedoria diretiva vinda dele, quando começasse a pregar para pescar almas. Por conseguinte, neste incidente, vemos uma importante ilustração de uma palavra de sabedoria. Pedro recebeu direções importantes sobre como e onde pescar, com uma aplicação mais ampla de como e onde Pedro, Tiago e João pregariam o Evangelho. Foi essa demonstração da sabedoria sobrenatural de Jesus que fez com que estes homens ficassem dispostos a deixar tudo e segui-lo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Verso 11. Eles devem ter sentido que, se esse homem tinha as respostas em tão alto nível no reino físico, era seguro segui-lo. Subtítulo: A palavra de sabedoria acerca de transporte. A próxima ilustração é de Mateus 21, verso 1 ao 7. A Escritura diz que quando Jesus e seus discípulos chegaram ao cume do Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles. Imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em um jumento, no jumentinho filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. Isto foi o começo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos no Domingo de Ramos. É importante percebermos que isto foi feito em cumprimento da profecia do Antigo Testamento que é citada nesta passagem. Vê Zacarias 9, verso 9. Ao longo das Escrituras e pelo Espírito de Deus, Jesus sabia o programa de Deus para aquele dia. Ele sabia que haveria uma jumenta e um jumentinho para ele montar. Então, pela revelação do Espírito Santo, sabia onde eles poderiam ser encontrados, para assim poder direcionar os seus discípulos. A maioria das pessoas não permitiria que lhes levasse a jumenta e o jumentinho somente por lhe dizerem: o Senhor necessita deles. No entanto, isto era sabedoria divina e diretiva. Subtítulo: Uma palavra de sabedoria sobre ministérios. No próximo exemplo, um problema muito urgente e prático foi resolvido com uma palavra de sabedoria. Atos 6 relata uma disputa que ameaçou dividir a igreja primitiva entre judeus cristãos que falavam aramaico ou hebraico, os hebreus,
e judeus cristãos que falavam grego, os helenistas. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Encontre, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, verso 1 ao 4. A primeira prioridade em termos espirituais é a oração. É o ministério da palavra de Deus para o qual os 12 apóstolos foram chamados. Os assuntos práticos são importantes, mas são secundários, e não é a vontade de Deus que aqueles que são chamados para o ministério da palavra e oração tenham de se preocupar em supervisionar ministérios práticos. Assim sendo, o Espírito Santo deu aos apóstolos uma palavra de sabedoria. Eles deviam permanecer no seu ministério primário e os outros crentes deveriam nomear 7 homens da congregação a quem os apóstolos pudessem eleger para inspecionar a distribuição de dons de caridade. Atos 6, 5 dá-nos a resposta das pessoas a esta palavra de sabedoria. Este parecer contentou a toda a multidão. Este é outro resultado da palavra de sabedoria. As pessoas de Deus imediatamente dizem: Isso mesmo, isso resolve o problema, é exatamente o que devemos fazer. Palavras de sabedoria resolvem disputas, problemas, incertezas e trazem unanimidade. A igreja escolheu 7 homens para supervisionar a distribuição às viúvas, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 7. Isso não teria acontecido se eles não tivessem resolvido o problema prático, porque teria havido uma contínua divisão, frustração e inveja, e a movimentação do Espírito de Deus teria sido retardada. Podemos ver que, apesar deste ter sido um problema prático, também tinha importantes ramificações espirituais, que foram satisfeitas com uma palavra de sabedoria. Subtítulo: Palavra de sabedoria acerca de uma estrada e um carro. Em Atos 8 temos um exemplo do ministério do apóstolo Filipe, que mais tarde seria chamado Filipe o Evangelista. Este exemplo no reino espiritual é paralelo ao incidente no reino físico, no qual Jesus disse aos discípulos onde pescar. O anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope eunuco e alto funcionário de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e junta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes tu o que lês? Atos 8, verso 26 ao 30. Nos antecedentes dessa história, Filipe estava no meio de uma extraordinária ação de Deus na cidade de Samaria. Multidões tinham se convertido e muitos milagres, maravilhas e sinais haviam acontecido. Subitamente, um anjo veio com uma mensagem: Vai pela estrada que segue de Jerusalém até Gaza. Esta estrada era deserta. Não havia qualquer congregação e aparentemente ninguém a quem pregar no deserto. Qual era o propósito em ir lá? Contudo, Filipe não questionou e obedeceu. Ao caminhar nessa estrada, deparou-se com um eunuco no carro. Este eunuco era um alto funcionário governamental da Etiópia e um devoto judeu convertido. Ele tinha viajado para Jerusalém para adorar e lia em alta voz o livro de Isaías ao regressar ao seu país natal. O Espírito Santo disse a Filipe para se aproximar do carro. Filipe estava a receber instruções divinas. Com essa direção, Deus colocou-o a pouca distância da pessoa que ele queria alcançar.
Todo aquele cenário fora preparado por Deus, e o homem apenas desejava saber a resposta ao qual estava a ler no capítulo 53 de Isaías, a grande profecia acerca da expiação de Jesus Cristo. E Filipe pôde lhe explicar o caminho para a salvação. Essa história de Filipe faz me lembrar um incidente que aconteceu com uma mulher que eu conheço bem. Ela estava sentada no aeroporto de Atlanta quando viu um jovem rapaz que provavelmente caracterizaríamos de hippie. Ele estava usando uns tons de roxo. Ela sentiu um grande impulso para lhe dizer o que Filipe disse ao eunuco. Entendes tu o que lês? Ele não estava a ler nada naquele momento, mas a pergunta dela deu a origem a uma conversa. Era de Nova Inglaterra e seus pais eram pessoas ricas e respeitáveis, mas ele encontrava-se desesperado para descobrir o verdadeiro sentido da vida, algo que não fosse imitação ou superficial. Fugiu de casa, juntou-se a um grupo de hippies e passou pelas várias experiências que eles geralmente passam. Ele decidiu que não estava a ir a lado nenhum e deixou-os para ir viver na natureza durante algum tempo, praticamente sem nada, a não ser o que era mesmo essencial à vida. Não levou nada para ler, exceto o Novo Testamento. Enquanto lia, apesar de desejar sinceramente encontrar a verdade, ele não era capaz de entender o sentido daquilo. No entanto, ler o Novo Testamento causou um enorme impacto nele e levou-o a decidir que estava na hora de voltar para casa e se reconciliar com seus pais. A única roupa limpa que possuía era aquela, e lá estava ele, no aeroporto de Atlanta, na sua vestimenta roxa, e esperava de apanhar o avião de volta à Nova Inglaterra, e ainda à procura do significado da vida. Porque a mulher lhe havia perguntado se ele compreendia o que estava a ler. Ele eventualmente abriu seu coração e começou a contar-lhe tudo sobre a sua luta para compreender o Novo Testamento. Ela foi capaz de lhe explicar, em poucas palavras, o plano da salvação. Foi tal o qual o incidente do livro de Atos. O resultado da palavra de sabedoria foi o mesmo. O jovem abriu seu coração. De entre todas as pessoas no aeroporto de Atlanta, havia uma que precisava ser abordado naquele momento. Ninguém no reino natural seria capaz de identificar essa pessoa. Mas através dessa palavra de sabedoria diretiva, a mulher foi levada a falar com a pessoa certa. Subtítulo: Uma palavra de sabedoria sobre pessoas que Deus quis salvar. Em Atos 10, temos um outro exemplo que mostra o quanto este dom de sabedoria é usado para direcionar os servos do Senhor, em relação a quando e onde irem nos seus ministérios. Um centurião romano chamado Cornélio, que viveu na cidade de Cesareia e era um devoto crente em Deus, tinha recebido a visita de um anjo que lhe disse para enviar homens a Jope até Simão Pedro. Enquanto os homens seguiam o seu caminho, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Tendo fome, quis comer, e quando preparava a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas Pedro disse: De maneira nenhuma, Senhor, nunca comi coisa algum comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu como ao que Deus purificou. Não faças tu como ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Atos 10, verso 9 ao 16. Pedro estava a ser dirigido por Deus contra a sua própria vontade e inclinação, passado o ensino para ir à casa de um gentil e levar-lhe a mensagem do evangelho. Após chegar à casa de Cornélio, ele disse: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros.
Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Verso 28. Este discernimento espiritual e o fato de Pedro ter concordado em ir com os mensageiros de Cornélio foram o resultado da direção que ele recebeu de Deus. Enquanto Pedro falava com Cornélio, com a sua família e amigos, o Espírito Santo caiu sobre eles e falaram em línguas e louvaram ao Senhor. O resultado foi uma nova e tremenda adesão à Igreja de Cristo Jesus. Mas a sabedoria que lhe abriu o caminho foi dada através de uma palavra sobrenatural de Deus, na forma da visão que Pedro recebeu durante a oração. Subtítulo: Uma palavra de sabedoria sobre lei versus graça. Em Atos 15, toda a igreja em Jerusalém juntou-se para debater um problema crítico. O que deveria ser requerido dos gentios convertidos que começavam a aglomerar-se na igreja? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé numa pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelo apóstolo e pelos anciões e lhes anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto, e havendo grande discussão. Atos 15, verso 1 e 2 e verso 4 ao 7. Paulo e Barnabé tinham estado na sua primeira jornada missionária e tinha visto resultados maravilhosos entre os gentios. Deus tinha trabalhado com eles de forma sobrenatural e tinha acontecido muitos milagres, curas e conversões. No entanto, ao voltarem para Jerusalém com este relatório, alguns dos judeus que eram crentes em Jesus Cristo, mas fariseus por tradição, disseram: se estes gentios querem tornar-se cristãos, então têm de vir sobre a lei de Moisés e ser circuncidados. A decisão de como eles deveriam tratar os gentios convertidos que estavam a chegar à igreja envolveu questões fundamentais da natureza da salvação através de Jesus Cristo. Primeiro, ouviram Pedro, que lhes lembrou o que aconteceu quando Deus o guiou sobrenaturalmente até a casa de Cornélio. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Atos 15, verso 8 e 9. A seguir lemos: então toda a multidão se calou, e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Verso 12. Por outras palavras, Paulo e Barnabé estavam a dizer que Deus tinha levado um testemunho sobrenatural ao seu ministério com os gentios, e nós não somos capazes de resistir ao que Deus está a fazer. Contudo, isso não resolveu a situação. Depois que eles, Paulo e Barnabé, se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Verso 13 ao 18. Tiago seguiu seus comentários com uma palavra de sabedoria diretiva, mas repare primeiro que ele baseou essa sabedoria ao seu conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Vê Amós 9, verso 11 e 12.
Novamente, uma palavra de sabedoria anda sempre de mão dada com o conhecimento da palavra de Deus. Aqui está a palavra de sabedoria de Tiago. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Atos 15, verso 19 e 20. Esta palavra de sabedoria incluía 4 simples requisitos e trouxe uma completa unanimidade à igreja reunida. Então apareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé à Etióquia com essa mensagem. Verso 2. A mensagem foi esta: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazei bem se vos guardardes dessas coisas, bem vos vá. Verso 28 e 29. Repare como isto foi extraordinário. Devem ter estado muitos milhões de judeus crentes reunidos, uma vez que esta reunião envolveu toda a igreja de Jerusalém. Considere o número de pessoas presentes que estariam amargamente divergentes deste assunto. Nenhuma das partes estão dispostas a ceder. E, no entanto, a palavra de sabedoria divina e diretiva veio até eles e arrumou este assunto. Estes dois lados opostos chegaram a uma completa unanimidade. Havia paz e tranquilidade, unidade e progresso espiritual. O resto do capítulo diz que o evangelho avançou de forma vitoriosa. Este é um exemplo claro do quão importante é uma palavra de sabedoria. Subtítulo: Uma palavra de sabedoria sobre localização. Encontramos um exemplo final de uma palavra de sabedoria direcionando o ministério durante a segunda viagem missionária de Paulo. Ele e Silas tinham ido ao que hoje é chamado como Ásia Menor. Tinha acabado de atravessar a área onde Paulo e Barnabé haviam estado na primeira viagem missionária e interrogavam-se sobre onde iriam a partir dali. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajude-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos 16, versos 6 ao 10. Isto é extraordinário. A província da Ásia, que fica na costa ocidental da Ásia Menor, ficava na direção para onde se dirigia, mas o Espírito Santo disse-lhes para não irem para lá. Jesus havia dito aos seus seguidores: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. E aqui estavam eles, a tentar entrar na província da Ásia, e o Espírito Santo disse não. Então eles pensaram que iria para a norte até a margem sul do Mar Negro, Bitínia, mas o Espírito Santo disse não. O que deveriam fazer? Foram para o noroeste e Deus mostrou-lhes que deveriam ir para a Macedônia, onde viram uma extraordinária ação de Deus. Eles desfrutaram dessa ação de Deus porque estavam a ser guiados por Ele para irem àquele lugar. A porta estava aberta, os corações das pessoas estavam abertos e o caminho estava preparado para eles. Repare que eles tiveram de ser suficientemente obedientes para aceitar a resposta negativa 2 vezes e levaram um tempo considerável para chegar a Troade. Durante todo esse tempo, eles andaram pela fé. Então surgiu a visão com o homem suplicando-lhes para irem à Macedônia, que ficava onde hoje é o norte da Grécia. Isto marca a primeira vez em que o evangelho foi levado da Ásia Menor até a Europa. Esta foi uma das mais críticas transições na história da igreja.
Paulo e Silas nunca poderiam imaginar a forma como as histórias da igreja se desenrolaria nos próximos 19 séculos. No entanto, o único lugar onde o evangelho foi preservado e de onde foi, por fim, reenviado como espírito empreendedor missionário foi a Europa. Resumindo, uma palavra de sabedoria é associada com o conhecimento das Escrituras, e quando se manifesta de acordo com a vontade de Deus, ela geralmente produz estes resultados: convicção, corações abertos, unanimidade, portas abertas e progresso espiritual. Subtítulo: O tempo certo é essencial. Vejamos o último tópico acerca da sabedoria. Mais tarde, na segunda viagem missionária de Paulo, ele foi à cidade de Éfeso, que era a principal cidade da província da Ásia. Lá teve possivelmente as maiores e mais dramáticos resultados de todo o seu ministério. Contudo, previamente o Espírito Santo tinha lhe dito que não fosse para lá. Temos de compreender que agir no tempo certo é essencial. Estava destinado a Paulo e à Ásia, mas não no tempo em que ele originalmente queria vir. Tenho visto milhares de dólares desperdiçados e vidas preciosas frustradas no campo de missão por pessoas que estão no sítio certo, mas no tempo errado. Falta-lhe sabedoria divina e directiva. Salomão compreendia a importância do tempo e escreveu essas palavras conhecidas: Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Eclesiastes 3, verso 1 ao 3. Como respondemos à pergunta: destruímos algo ou construímos-lo? Depende do tempo. Plantamos ou colhemos? Depende do tempo. É importante dizermos sempre absolutamente sim ou absolutamente não a uma pergunta relacionada com a sabedoria. O fato, tempo, é decisivo. Quem revela o tempo certo? O Espírito Santo, sendo que uma das principais formas em que ele o faz é através da palavra de sabedoria directiva.